continuando com a doutora Eteline, por favor, te dirijo a palavra agora. Obrigada. Eu fiquei de falar um pouco sobre a situação atual do Covid, e a ideia, eu acho que era justamente tentar mostrar ou sugerir que, em relação à vacina, há tempo ainda para as pessoas que, por um acaso, ainda não se convenceram de que esta vacina é importante. E não só esta, mas todas as vacinas são importantes, porque elas são melhores do que ter a doença e os riscos e complicações das doenças, né? Então, no caso do Covid, vocês devem relembrar que o primeiro caso ocorreu na cidade de Wuhan e foi notificada no dia 31, eu coloquei no slide 1, mas foi no dia 31 de dezembro de 2019. Muito rapidamente, a Organização Mundial de Saúde e outros grandes representantes da área de saúde pública internacional perceberam que essa doença ela era de transmissão muito rápida. E por que isso? Porque em 11 de janeiro de 2020, ela já tinha se espalhado por toda a China. Já em 14 de fevereiro, portanto, vamos dizer, em 1 mês e 14 dias, a doença já tinha atingido o continente africano e o continente europeu. A partir desse conhecimento que tivemos sobre a expansão e a propagação da doença, a gente pôde definir 2 conceitos. Um primeiro era o que é uma pandemia? O que é uma epidemia? A epidemia, o processo de epidemia, epidêmico, ocorreu durante a expansão do primeiro caso dentro da própria China. Mas quando a doença começou a atravessar as fronteiras para outros continentes, e aqueles continentes foram atingidos em sua totalidade pela expansão, pela propagação do vírus da Covid, nós começamos a falar numa transmissão e num crescimento pandêmico. Ou seja, ela não estava limitada à China, ela estava limitada a um continente, o africano, e depois o continente europeu, e mais tarde os continentes latino-americano, o continente africano. E foi então que, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde teve que declarar que estávamos diante de uma pandemia. Era uma doença nova, não tinha tratamento e não tinha métodos de prevenção. E não só isso, as mortes aumentavam a cada dia. Tanto é que, em dezembro de 2021, já haviam mais de 1.643.086 pessoas acometidas pela Covid. Essas pessoas tinham tido um teste mais ou menos dentro daquele período, mas em termos das mortes, tínhamos quase 60 mil mortos, que eram pessoas que tinham testado positivo nos 28 dias anteriores. Vocês vão de lembrar aquelas reuniões todo dia de revisão da situação, no Reino Unido, em que todos os dias eles davam os dados da propagação do Covid-19. Ela continuou expandindo e hoje podemos dizer que, em termos de dados cumulativos, existem mais de 508 milhões de casos, existiram 508 milhões de casos, globalmente. Em termos de mortes, 6,22 milhões de mortes, também dados cumulativos.
O que há de diferença? Diferente? O próximo slide, por favor. O que há de diferente? O que há de diferente é que, no período de 1 ano, surgiu uma vacina, por causa de um esforço muito grande de pesquisadores a nível global, e a tentativa de criar medidas criativas para criar essa vacina o mais rápido possível, em vista da alta mortalidade global. E o que aconteceu? Em 1 ano, a vacina tinha sido aprovada. Existiam mais de 100 candidatos à vacina contra a Covid. Mas, no final, as primeiras foram aprovadas e, imediatamente, os governos começaram a implantar os programas de vacinação. E, como nós sabemos, muitos tinham um descrédito em relação a essa vacina. Havia as pessoas que estavam convencidas que iam aceitar uma oferta para se vacinar, mas existe até hoje pessoas que achavam que não iam se expor às vacinas contra a Covid. A minha pergunta, então, era, ou a pergunta, eu acredito, de todos nós que estamos participando da organização: a vacina ainda é necessária? Por quê? E a explicação que eu tento dar é que, primeiro, da minha introdução, nós podemos ver que a Covid-19 ela se propagou rapidamente pelo mundo. Mas não só isso. Nesse processo de transmissão rápida, o vírus foi se transformando. Ele começou a sofrer mutações. Então, começaram a surgir variantes. Foram identificadas mais de 101 variantes nesse período. Mas as mais conhecidas tiveram origem na África do Sul, tiveram origem em Kent, tiveram origem na Índia e no Brasil, né? A Omicron foi também da África do Sul, foi primeiro identificada na África do Sul. Então, se a gente pensa, será que ainda vale a pena aceitar as vacinas que estão sendo oferecidas? Basta pararmos por alguns minutos e pensar: esse vírus, ele evoluiu, ele mutou, houve transformações do vírus. Alguns foram mais suaves, não foram tão, não trouxeram tantos prejuízos como os primeiros, como o Delta, por exemplo. O Omicron veio mais no ano passado, e o Omicron foi uma variante que foi mais suave também, mas era de uma transmissão muito rápida. O próximo aspecto que temos que considerar seria que, se alguma coisa mudou nesse período de 2 anos, mudou também, não foi porque o vírus ficou bonzinho, entende? Ele resolveu que não ia causar os danos que estava causando antes. Foi porque teve a introdução das vacinas. A introdução das vacinas ocorreram num momento, eu acredito, muito importante. E o Reino Unido, ele foi um dos países, a nível global, que iniciou essa campanha e iniciou a implementação das vacinas. E aqui no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020, a vacina estava à disposição da população, mas seguindo grupos prioritários. Tinha um problema de distribuição das vacinas em todos os serviços do Sistema Nacional de Saúde, então começaram a dar prioridade aos grupos de pessoas mais idosas, que eram as pessoas com maior risco de serem afetadas pelo vírus e que tinham maior risco de complicações, de necessidade de internações, né? E necessidade de tratamento intensivo.
Então, eles deram prioridade primeiro ao grupo de 80 anos, acima de 80 anos. E vocês vão de lembrar que no dia 8 de dezembro de 2020, aquela senhora de 90 anos foi a primeira a receber a vacina. Eu acho que ela ficou conhecida internacionalmente por isso. Mas ela foi a primeira. Mas a campanha foi tão bem sucedida, e eu acho que não foi sucedida porque, sabe, eu vejo o sucesso da vacina contra o Covid-19 devido a um sistema amplo, como é o Sistema Nacional de Saúde desse país, o esforço de todos os profissionais de saúde que estavam realmente altamente comprometidos e envolvidos em tentar mudar a história de transmissão do Covid-19, e também a disposição de pessoas que estavam na linha de frente, dando a informação e tentando fazer com que fosse um sucesso essa campanha. E assim, em um ano, em 8 de dezembro de 2021, já haviam 120 milhões de doses de vacina distribuídas. Agora, minha pergunta é a vacina ainda necessária? E por quê? Se não fosse necessária, nós não teríamos atingido uma alta proporção da população do Reino Unido vacinada com 3 doses da vacina. E isso era muito importante porque, embora as pessoas que sobreviveram de Covid tivessem também adquirido certa imunidade, a nível de comunidades, nós precisamos de pelo menos 80% de imunidade selvagem, vamos dizer, a imunidade que existe na comunidade. Então, significaria que nós precisaríamos vacinar pelo menos, mas eu acredito que mais, até de 90% da população com a vacina contra o Covid. Então, eu acho que ela é necessária. Quem ainda não tomou a vacina devia considerar seriamente essa possibilidade e, compreendendo pelas apresentações anteriores de hoje como vocês podem acessar o sistema de saúde, eu acredito que vocês poderiam pegar mais informações sobre as vacinas, tirarem suas dúvidas e tomar uma decisão, porque vocês estariam contribuindo para proteger pessoas que não têm condições de receber vacina ou porque têm doenças subjacentes de alto risco e não poderiam ser vacinadas, ou crianças muito jovens, bebês, vamos dizer. Então, eu acho que ainda é pertinente continuarmos nessa campanha educacional para informar a comunidade latino-americana, brasileira também, em especial, da necessidade de se vacinar e explicar que sempre que houveram vacinas, houveram também grupos contra vacinas. Então, vocês podem entrar em determinados sites e ver que existem até profissionais de saúde que são contra a vacinação. Mas essa é uma atitude correta? Nós temos que refletir sobre isso, porque existem muitas desinformações sobre vacinas, sempre existiram, vão continuar a existir, e vai precisar de um batalhão de profissionais sensíveis, né, para poder explicar a importância delas. Para que vocês tenham uma ideia, na época que a primeira vacina começou a se desenvolver, foi em 1796. E esse grande pesquisador, Jenner, ele testou, ele nem sabia o resultado que ia encontrar, mas ele utilizou pus de cowpox, que dá nas vacas, né? Ele pegou o pus e
contaminou uma criança de 9 anos. E ele se surpreendeu porque a criança teve uma forma muito suave de smallpox. Agora, ele começou a pensar: eu fiz isso? Ele fez isso porque ele tinha observado que as mulheres que tiravam o leite das vacas, elas não se contaminavam. Elas estavam bem e não pegavam a doença das vacas. Então, ele resolveu usar essa forma, que é como uma forma atenuada do vírus smallpox. E ele usou essa forma e comprovou. E começou a chamar de vacina por causa da ligação com a vaca, né? Vaca em espanhol, vaca em português, vacina veio dessa experiência que foi feita. E desde aquela época, já foram criadas tantas vacinas, nós vemos os benefícios que elas trazem para as crianças, para as doenças infecciosas e contagiosas. E existem umas 14 vacinas que crianças recebem hoje. É lógico, existem aquelas mães que também resistem a dar aquelas vacinas, mas há dados e pesquisas que mostram a diminuição de sarampo, a erradicação a única doença que foi erradicada até hoje foi o smallpox, né? Mas outras doenças, em termos de mortalidade, como a poliomielite, reduziu consideravelmente desde os anos 70, 80, por causa das vacinas. Eu acho que a gente deve refletir um pouco e dar um pouco mais de valor às formas preventivas da saúde, porque prevenção é melhor que cura. Prevenção é menos cara, é mais barata. Ela pode atingir uma grande proporção da população. E prevenir via o risco de altas mortes e complicações não é uma coisa sensível. Eu acho que era essa mensagem que eu gostaria de dar. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada aos que estão participando.